Já que estamos falando sobre corrupção, uma pesquisa que mostra aí o perfil do brasileiro revelou que esse comportamento ligado à corrupção é o que mais atrapalha o desenvolvimento do Brasil. O Datafolha ouviu mais de 2.400 pessoas em todas as regiões no mês de agosto. Eu vou falar sobre essa pesquisa com o Vitor Ferreira, porque ele tem outros detalhes desse estudo. Vitor, boa tarde para você. Além de corrupção, violência e pobreza também aparecem nessa lista de situações que atrapalham o desenvolvimento no Brasil. Pois é, Leilani. Boa noite para você, boa noite a todos. O que chama atenção nessa pesquisa é que a corrupção, se por um lado o brasileiro identifica a corrupção como um valor cultural do país, os brasileiros que responderam a essa pesquisa se identificam com o valor da honestidade e da amizade, por exemplo. Há uma contradição aí, eu falava agora há pouco com o Guilherme Marbach, que é da consultoria que encomendou essa pesquisa, ele inclusive dizia que o brasileiro vê o problema, mas não se vê como parte do problema. E aí, ao não se ver como parte do problema, também não se vê como parte da solução. Então, essa pesquisa vem para deixar isso mais consciente para a gente, de que a gente é, sim, parte da solução também do problema da corrupção. Essa pesquisa foi feita pelo Datafolha, como você disse, com uma metodologia de um instituto inglês. Ela foi feita em 2010 e refeita agora em 2017. As pessoas que foram entrevistadas, elas representam umas segmentações de classe social, escolaridade, renda atuais do Brasil. Então, é um retrato do Brasil atual, né? E salta aí aos olhos valores como corrupção, violência, pobreza e agressividade para o Brasil, mas o brasileiro se vê como uma pessoa amiga, honesta e respeitosa. É o que essa pesquisa revelou. A gente preparou uma arte aí para comparar a pesquisa de 2010 com a de 2017, então vamos a ela. Valores culturais do Brasil. Em primeiro lugar aparece corrupção nas duas pesquisas. Em segundo lugar vem a violência, que subiu de terceiro para segundo lugar. Em terceiro lugar tem a pobreza esse ano, que caiu de segundo para terceiro. Em quarto lugar vem a agressividade, que estava lá em oitavo em 2010 e agora pulou para quarto lugar. Pela primeira vez aparece discriminação racial como um novo valor aí cultural do Brasil. Quando os entrevistados se referem a si próprios, falando de valores pessoais, individuais do brasileiro, a amizade aparece em primeiro lugar nas duas pesquisas. Em segundo lugar vem a alegria, que estava em sexto em 2010, deu um salto agora esse ano. Em terceiro lugar, honestidade nas duas pesquisas. Valores como família e respeito caíram agora e confiança e coragem aparecem pela primeira vez nessa pesquisa de 2017, Leilani. Se a corrupção é o que salta aos olhos aí nessa pesquisa, a gente tem uma informação aqui da Globo News, o nosso produtor Léo Arcoverde chegou à conclusão de que um processo de corrupção é instaurado no Brasil a cada 6 horas. Ele chegou a essa conclusão buscando dados de várias instâncias do Poder Judiciário. Essa pesquisa dele, então, comprova o que a pesquisa aferiu ouvindo entrevistados nas ruas do Brasil. A repórter Daniela Salerno preparou uma reportagem esmiuçando um pouco mais esses dados do Léo Arcoverde. Vamos assistir. Um novo processo judicial por corrupção a cada 6 horas. O número é de um estudo feito com exclusividade pela base de dados DBJUS a pedido da Globo News. A pesquisa mostra que desde 2012, 14 mil processos desse tipo foram instaurados em algum tribunal do país. São 47 sistemas diferentes de processos nos tribunais brasileiros, né? E eles se comunicam em tese com o CNJ, mas não se comunicam entre si. Então a ideia foi democratizar a informação mesmo, já que é informação pública, entendeu? De condensar ela num único ambiente para democratizar o acesso a essa informação. O levantamento fez um raio-x do tipo de corrupção mais frequente entre todos os casos registrados. E aí uma surpresa, o ranking é liderado por processos de corrupção ativa, que é quando o cidadão oferece vantagens a um funcionário público. Na linguagem popular é o velho jeitinho brasileiro. Casos de suborno para se livrar de infrações de trânsito, porte ilegal de armas, porte de drogas e uso de documentos falsos são rotina e enchem os tribunais de todo o país. Você vê gente no acostamento, você vê gente no metrô furando fila. E então, assim, ou você vai te levar uma multa e você prefere molhar a mão do guarda do que levar multa. Então,
Então, infelizmente, eu concordo com esse levantamento. Você vê bastante isso. As pessoas, infelizmente, elas têm um comportamento, em grande medida, desonesto. As famílias precisam transmitir bons valores, formar cidadãos que tenham valores éticos. A lição de casa tem que começar dentro de casa mesmo. Não adianta esperar mudar essa geração. Eu acho que tem que trabalhar para mudar a próxima geração. Isso sim, vai trazer um efeito, assim, digamos, definitivo. Em segundo lugar está a corrupção passiva, cometida por funcionários públicos, como prevaricação, quando ele não cumpre o dever por algum interesse, concussão, quando exige vantagem indevida, falsidade ideológica e fraudes em licitação. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados com maior número de processos. E em mais de 60% dos casos, os réus são condenados. Mas, na opinião desse promotor, a sensação ainda é de impunidade. Essas discussões, muitas vezes, elas se eternizam, elas podem durar 10, 12, 15 anos. E, ao final, o desfecho desses processos gera nas pessoas a sensação de impunidade, de injustiça, porque é muito demorada a distribuição de justiça, o desfecho dos casos. Isso é extremamente ruim. A questão realmente começa na educação. Vou seguir falando sobre corrupção com a Daniela Salermo, agora ao vivo. Daniela, eu vi que você acompanhou aí, trabalhou muito em cima dessa pesquisa. E o que a gente observa é que esses números... existe uma consciência do brasileiro a respeito do comportamento da corrupção, do prejuízo da corrupção. Mesmo assim... essa corrupção, ela é presente. E é o que disse uma das entrevistadas na rua. Ela está no dia a dia, ela está em quem fura uma fila, ela está em quem paga um suborno para poder estacionar numa vaga melhor. E as pessoas não se percebem como corruptas, apesar de estarem agindo e fazendo uma corrupção ativa. Isso mesmo, Leilane. Boa noite a você e a todos. Olha, eu conversei com muita gente na rua durante a reportagem e a maioria, eu vou te falar, eles falam realmente que nós somos educados para tirar vantagem o tempo todo. Mesmo assim, a gente tem essa consciência, mesmo com essa consciência, isso acaba acontecendo no dia a dia. E é isso que trouxe todas essas pesquisas que a gente acaba de comentar, né? O Vitor Ferreira mostrou, então, que a corrupção é um grande problema, segundo os brasileiros, que a justiça está no topo aí do que a gente precisa para ir para frente. Essa pesquisa agora inédita que a gente colocou na reportagem, de que não são só esses casos suntuosos, de grandes desvios que envolvem políticos, mas também a corrupção pequena no dia a dia de todos os brasileiros. E para comentar mais sobre isso, eu estou aqui ao lado do cientista político Fernando Schuller. Fernando, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Fernando, uma vez que as pessoas estão mais conscientes, essas pesquisas mostram isso, já dá para se falar num início de uma mudança, pelo menos, de comportamento? Eu acho que sim, na medida que esse tema tem que ser discutido com clareza, em primeiro lugar, né? Precisa ser discutido nas escolas, precisa ser discutido na sociedade. Tem uma pesquisa recente que foi feita pelo Alberto Carlos Almeida, na cabeça do brasileiro. Ele mostrou um dado interessante, que a tolerância à corrupção ela é maior quando há menos escolaridade, quer dizer, quando há menos informação, até menos sentido do direito. Não é? Então, a conclusão dele, e óbvia, né, é de que você aumentando a escolaridade, você pelo menos tem uma propensão cultural maior à resistência contra essas práticas, né, de corrupção. E geralmente, tem outro fenômeno que a gente chama de ladeira escorregadia, ou seja, que a corrupção começa nas pequenas coisas, exatamente nisso, na multa, no Twitter, na lei seca, né, nós temos essa propensão ao jeitinho. Muitas vezes nem é um delito, né, apenas um pequeno problema de natureza ética, né, mas com o tempo tende a crescer, né, com a frouxidão da legislação, com a disposição de mais poder, com o uso arbitrário que o sistema político muitas vezes faz da legislação. Então, quer dizer, eu acho que um ponto central é a escolaridade, o debate aberto, a transparência faz um efeito positivo sobre a corrupção. Um outro ponto, Fernando, o Estado ainda é muito inchado com muitas regras e aí sempre tem esse jeitinho também para tentar aliviar um pouquinho a vida do brasileiro. A gente estava conversando sobre isso. Eu diria que o Estado brasileiro não é só grande, ele é intrometido. Não é? Ou seja, tem uma ilusão no Brasil que mais burocracia combate a corrupção. Então nós criamos a Lei 8666, que foi até uma boa intenção lá na Constituição, mas criou uma enorme burocracia que nem sempre
né, ajudam na corrupção. Nós temos uma malha enorme de empresas estatais, nós temos muita discricionariedade pública na liberação de recursos, financiamentos. Nós somos um país do lobby, muitas vezes do lobby informal, que não é claro, não é transparente, não é bem regulamentado. Quer dizer, a sociedade civil ainda é muito distante do Estado. Nós temos poucos grupos de advocacy, né? São grupos que defendem ideias, que defendem o contribuinte, que defendem o consumidor, que trabalham pela ética na política. Nos últimos anos cresceu isso muito na sociedade. Eu digo sempre, não existe um sistema político corrupto com uma sociedade virtuosa. Né? Vamos ouvir a pergunta da Leilani lá no estúdio, Fernando? Fernando, boa tarde. Eu queria me meter aqui fazendo uma pergunta para você, assim, muito relativa à história, a comportamento cultural. Porque se a gente estudar um pouquinho de história, se a gente ler aquele livro 1808, enfim, qualquer pesquisa um pouquinho mais profunda, a gente vê que a gente tem corrupção no Brasil desde a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Enfim, são séculos de uma prática que não tem ética, envolve dinheiro, e a gente vem praticando isso, já virou até essa coisa do jeitinho, foi até enaltecido, né? Houve uma época que era legal, aí eu dou um jeitinho, eu sempre dou um jeitinho. A minha pergunta é, quanto tempo a gente vai levar para apagar mais de 3 séculos de corrupção? Olha, primeiro eu concordo contigo. Nos anos 30, Sérgio Buarque de Holanda, grande intelectual brasileiro que escreveu, ele já falava da cordialidade brasileira. Cordialidade não é no sentido da simpatia brasileira, é a nossa propensão, da nossa cultura em resolver tudo na base do jeitinho, na base das relações pessoais, na base da informalidade. Ele dizia, nosso país é um país avesso à universalidade dos procedimentos. Significa a regra, a simplicidade, a igualdade de todos. O próprio Estado brasileiro no século XX foi formado por 2 longas ditaduras. O que é uma ditadura senão uma corrupção da vida pública? Né? Onde quem tem o poder tem todo o poder, onde tem lei que pega e lei que não pega, né? Onde você pode fazer um uso arbitrário, né, da legislação, do cargo público e assim por diante. Então, realmente é uma tradição longa. Agora, com a democracia brasileira contemporânea, nós temos check and balance, nós temos instituições independentes, nós temos mais tecnologia para ter transparência. Esse é um debate hoje nacional. As empresas estão mais preocupadas com compliance, com regras. Né? Tomara que a presidência da República tivesse, por exemplo, quem visita o presidente, qual é que está na agenda, a agenda ser pública. Ou seja, a corrupção se combate desde o pequeno detalhe, né, até, enfim, a cultura na sociedade como um todo. Tá joia, muito obrigada, Fernando. É um trabalho aí para várias gerações, né, Leilani? Não é de um dia para o outro, não. Sem dúvida nenhuma, Daniela, agradece o Fernando, é exatamente isso. É um trabalho a ser feito todos os dias por cada um de nós. É a gente não permitir. E talvez por isso mesmo na pesquisa tenha aparecido aquele item amizade, como o item em que o brasileiro se coloca como é a primeira coisa que aparece como informação pessoal. Porque aí vai na amizade, o brasileiro é tão amigo que resolve as coisas na amizade. A gente não pode ser amigo, existem leis e normas e é isso que precisa ser seguido.